Olá, telespectador da TV UFSC, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista. E hoje nós vamos falar de um parceiro sexagenário já aqui no estado, que desenvolveu e vem desenvolvendo trabalhos bastante importantes no desenvolvimento comercial e também no desenvolvimento econômico. Estamos falando do SENAC. E para isso estamos recebendo o diretor regional, Rudinei Raulino, que vai conversar um pouco, explicar como funciona o SENAC, a história dele. E um dado bastante bacana, uma informação bastante bacana é o lançamento do livro, né? A Nossa História é a Sua História, que aconteceu na segunda-feira, dia 15 de setembro. O lançamento desse livro, um livro bastante rico, um livro de resgate de memórias. Raulino, o que esse livro traz de contribuição deixa de contribuição para a sociedade catarinense dessa história do SENAC? Tudo bem? Bom, o livro, para nós, isso passou a ser a nossa menina dos olhos de ouro, vamos dizer assim, dentro do contexto do SENAC Santa Catarina. Por quê? Ele traz um resgate desde a história de quando surgiu em Santa Catarina, em 1947. Ele foi uma proposta de empresários na década de 40 e 46 propriamente, numa carta, através da Carta Social, num acordo com o governo. Isso a nível nacional aí, né? A nível nacional. A nível nacional. Com o governo federal, e a partir de 47 ele entra em Santa Catarina. Então, nesse processo da entrada, ele passa por vários momentos dos quais começa a organização dessa entidade, né, que se transforma no que hoje somos, com formação inicial continuada, que naquela época fazia-se cursos de curta duração, depois ele entra na aprendizagem e hoje nós temos até a faculdade tecnológica. Quer dizer, então ele conta, né, toda essa história por pessoas que lá trabalharam dentro do SENAC, pessoas que também fizeram curso dentro deles, e ao mesmo tempo mostrando o que isso significou dentro do processo de desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. Ele também traz bastante resgate nos municípios, até nos municípios que hoje em dia não tem a parceria física, né, com o SENAC, a instituição física, mas que também contribuíram para o desenvolvimento e para que as pessoas buscassem, não quisessem ficar longe também da contribuição do SENAC para a sua formação, né? Ele vai relatando, né? Cada unidade que foi surgindo, ele conta também um pouquinho do passado anterior. Sim. Nós tínhamos o contexto, na época, de unidades móveis. Sim. E unidade móveis, naquela época, era o orientador nosso, o professor, que saía de Florianópolis e ia para São Miguel do Oeste, por exemplo. Às vezes ele demorava 2 dias para chegar lá, porque a 282, por exemplo, não era asfaltada como hoje, né? Então, tem professores que relatam esse processo até chegar na localidade, às vezes tem que dormir na casa de um aluno, porque não tinha hotel. Então, é um histórico que vai contando a própria evolução, se a gente se aperceber do que aconteceu e do que está hoje a cidade, por exemplo, de São Miguel, que eu estou citando, da evolução do processo socioeconômico do nosso estado, né? Então, conta de todas as unidades das quais foram nascendo durante esse período, um pouco do histórico dela passado, e ao mesmo tempo das relações que essas unidades têm com aquelas cidades que fisicamente a gente não está. Conversávamos antes até sobre a sua cidade, Mafra, né? Que lá nós tínhamos uma unidade, aproximadamente em 1994, se não me falha a memória. Então, a presidência do conselho resolveu fechar, porque não havia uma resposta naquele período, momento, da própria comunidade, e aí tem uma representação empresarial que também não estava naquele momento contribuindo. Então, resolveu-se fechar aquela unidade, e nós estamos aí, para ano que vem, já pensando em inaugurar uma outra, aliás, uma nova unidade, né, com 1.700 metros quadrados e oferecendo qualificação para aquela cidade e região. Tem bastante novidade por aí, para a gente não adiantar os nossos próximos assuntos, só vou retomar um pouquinho. O SENAC surgiu, num primeiro momento, só aqui em Florianópolis, nessa região, levando nessas unidades móveis para o restante do estado, né? Como foi esse processo de ampliação da rede de atuação do SENAC? Bom, voltando também ao histórico, né? Inicialmente surgiu a administração regional, que é o órgão que gerencia todas as nossas escolas. Com a administração regional, surge o departamento regional, que começa, então,
vamos fazer uma dimensão para que a gente entenda como uma universidade. Tem a reitoria e tem os campos, né? Dentro da própria universidade, né? O departamento de engenharia. Então foi surgindo, na verdade, unidades das quais elas estavam vinculadas a essa administração. E, inicialmente, até a década de 80, os recursos que advindos, né, do empresário do comércio, que era uma arrecadação sobre a folha de pagamento, essa arrecadação passa pelo governo federal, o governo federal recebe 3% para poder gerenciar esse dinheiro e devolve aos cofres da instituição no Rio de Janeiro, que é o nosso departamento nacional. Consequentemente, desses 97%, 80% dele vem para o nosso estado e 20% fica para uma gestão nacional do processo. Essa era a lógica, né, que até 1980 nos permitia gerenciar financeiramente e fazer com que a gente pudesse atender o nosso estado. Por quê? O conceito era para que os cursos fossem gratuitos, né, pudesse desenvolver pessoas. Na década de 80, aproximadamente, o Brasil passava por um momento difícil economicamente, mas, ao mesmo tempo, o empresário que fazia parte dessa contextualização da Federação do Comércio em Santa Catarina, e aí, tendo a representação no Conselho do SENAC, solicitavam cada vez mais a participação do SENAC nos estados, aliás, nos municípios. Né? Consequentemente, aquela arrecadação que só vinha dos empresários não dava conta para poder estender esses braços. Então começa o SENAC a cobrar as suas atividades e hoje, dentro desse processo, né, entre a receita que vem dos empresários e o que nós cobramos, parte dela nós continuamos oferecendo gratuidade, né? Além daquelas que hoje nós temos, que a gente poderá falar posteriormente, que é a questão da parceria com o governo federal, que é o Pronatec. Né? Então é isso que fez, na verdade, essas três receitas, né? Ou seja ela de uma parceria, ou seja ela que vem do empresariado, do comércio, ou do balcão, como a gente trata, né? Que é o pagamento da mensalidade, é que nos permitiu fazer esse crescimento que hoje nós estamos. Para ter uma ideia, o SENAC hoje possui 2.700 colaboradores no estado, é um número pequeno, né? Onde nós estamos com 27 escolas, dentro dessas escolas 8 faculdades e a administração regional. Além disso, nós temos 5 unidades móveis, que a gente trata como... É um baú, na verdade, de um caminhão, e dentro dele tem laboratórios que nós disponibilizamos para a área de informática, gastronomia, um da área de saúde, que a gente está transformando ele para a área de beleza, porque a gente oferece cabeleireiro, manicura, e essa unidade móvel, como a gente o trata, ele consegue chegar naquela cidade onde o SENAC fisicamente não está. E uma outra unidade na área de panificação e açougue, que é vinculado para a área supermercadista. E até hoje o SENAC ele já formou quantas pessoas aqui no estado? Já passou de 1 milhão, é isso? 1,5 milhão aproximadamente. 1,5 milhão. Então tem bastante história ainda para a gente contar no nosso programa. A gente vai fazer uma pausa agora para poder tomar uma água, tudo bem? Você de casa, continue com a gente.